Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero que você abra em Mateus capítulo 21. Como eu disse, nós começamos a falar sobre a igreja do Senhor. Quando o pastor Davi esteve aqui, ele ministrou sobre a igreja de vários pontos do que a igreja representa. E eu senti no meu coração que a gente deveria repartir, aprofundar um pouco mais em cada detalhe da igreja. Nós falamos que a igreja ela é vitoriosa, amém? A igreja do Senhor Jesus é uma igreja vitoriosa, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa. Nós vamos falar que a igreja do Senhor é lugar de milagres. Então, domingo que vem nós vamos falar sobre isso. A igreja do Senhor é lugar de milagres. Não só hoje, mas especificamente, domingo que vem nós vamos nos preparar a liderança, fazer um jejum, consagração, e nós vamos ver grandes milagres acontecendo também domingo que vem. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre a igreja do Senhor, é lugar de salvação. Amém? Então Mateus 21, o versículo 9, diz assim: a multidão que ia diante dele. Se você está vendo algum visitante sem Bíblia, irmão, ajuda ele aí, deixa ele acompanhar, ou dá a sua Bíblia para ele, para que ele possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Faça isso. Ou põe do lado assim para ele pegar uma carona para acompanhar a leitura. Mateus capítulo 21, versículo 9. Diz assim: a multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aí o versículo 17, nós já falamos, que foi a limpeza do templo, lugar de santidade. Mas nós vamos falar hoje sobre a casa de Deus, é lugar de salvação. E eu quero falar do versículo, vamos ler. Vamos continuar. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos simplesmente declarar que a tua vontade seja estabelecida nesse tempo. É o ministério da palavra, que o Espírito Santo possa trazer revelação aos corações. Então que toda distração, toda tentativa do inimigo de querer roubar essa palavra, eu repreendo e resisto ele agora em nome de Jesus. Eu declaro que a semente vai ser lançada e vai entrar em corações férteis e ela vai produzir hoje, em nome de Jesus. Nós declaramos um grande mover do Senhor, salvação do Senhor. Porque é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então faça isso, eu te peço, em nome de Jesus. Não há nenhuma pretensão humana minha de querer usar os meus argumentos, Senhor. Eu preciso que o teu Espírito Santo traga essa revelação para nós. Porque a revelação que vem do Senhor, ela vai encontrar esses corações preparados para se entregar, para se render ao Senhor. É isso que eu declaro, salvação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quantos creem que vai haver salvação nessa noite? Amém. Então esse texto, Jesus entrando, a multidão começou a gritar: Hosana ao filho de Davi. E Hosana é uma expressão no hebraico que significa salve. É uma expressão de adoração que, nos Salmos a gente vê isso. Mas também porque Jesus salva as vidas. Jesus é o único que tem poder para salvar. Então nós cantamos, nós celebramos, porque nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Pastor, mas salvação do quê? Se eu estou vivendo bem, eu não estou preso, não estou em prisões, salvação do quê? Por que eu preciso ser salvo? Qual é o motivo que nós, ou a igreja cristã, fala: olha, você precisa de salvação? Por que a igreja do Senhor Jesus é um lugar de salvação?
Alguém já parou para pensar? A salvação do quê? Eu tenho Deus. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé. Todos aqui têm fé? Então a resposta muitas vezes fica vazia. Eu não, mas o Espírito Santo vai te explicar e vai te revelar por que você precisa de salvação. E essa palavra é para você que tem talvez 5 anos, 10 anos, 15, 30, 40 anos de conversão, que você acha que você também é salvo. Então que você possa receber ela também em nome de Jesus. Pastor, mas salvação do quê? Da morte. Fala assim, salvação da morte, do inferno. Acha, pastor? Eu não estou no inferno. Tem gente que acha que o mundo aqui é o inferno, não é não. É muito pior, não dá nem para se comparar. Então a salvação é da morte, do inferno. Mas você fala, eu não estou morto? Tem algum morto aqui? Não, eu estou vivo. Não, você pode estar vivo, mas está morto espiritualmente. Eu quero ler para você em Romanos, você não precisa abrir, mas se você tem costume de anotar, Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão ou pecado resultou na condenação de todos os homens, fala assim, por causa de um, todos pecaram. Então eu vou continuar lendo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. O versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem sabe quem é esse homem? Quem é esse homem? Adão. Então, e pelo pecado, a morte. Então o pecado veio através de Adão. E o pecado trouxe está aqui, ó, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Fala assim, todos. Inclusive, Joe. Você. Quando fala todos, são todos. Isso inclui você. Então, pela morte de Adão, ou pelo pecado de Adão, entrou a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E aí o versículo 19 diz, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Fala assim, eu fui feito pecador. Por causa do que, irmãos? Por causa de quem? Do pecado. E quem que pecou? Adão. Aí você fala assim, o que eu tenho a ver com Adão, pastor? Tudo. E você ignorar esse fato, não vai mudar o teu estado de morte espiritual. Vocês estão me entendendo? Então não adianta você querer ignorar a palavra de Deus. Todos aqueles que nascem, como a Sofia nasceu, alguns dias atrás, faz mês já não, né? Um mês, quase um mês. A partir do nascimento, todos que nascem, nascem em pecado. Romanos 3:23, porque todos pecaram. E destituídos estão da graça de Deus. E Romanos 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. A morte. Então por que nós precisamos ser salvos? Salvo do quê? Salvo da morte. Pastor, mas eu estou vivo. Você está vivo, morto. Vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Então você precisa entender isso. Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só vai ser vivificado, só vai nascer de novo, só vai ser salvo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Com muito amor e carinho, toca o seu irmão do lado e fala assim, a salvação só é possível através de Jesus Cristo. Irmãos, em Apocalipse comprova que nós precisamos de salvação.
Apocalipse 2:11 diz assim, ao vencedor. Uma carta à igreja diz assim, ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Fala assim, segunda morte. Se é a segunda, é porque é a primeira. Vocês estão entendendo? Mas aqueles que vão ser salvos, o Apocalipse nos garante, aqueles que se arrepender dos seus pecados, aqueles que entregar a vida para Jesus, os salvos, eles não passarão pela segunda morte, porque a primeira não tem jeito, nasceu pelo pecado de Adão, todos nós herdamos. Vocês estão entendendo agora? Salvação do quê, pastor? Por que eu preciso ser salvo, pastor? Porque você está morto nos seus delitos e pecados. É difícil você entender isso, irmãos? É difícil uma pessoa viva entender que está morta? É difícil ou não é? É difícil. Não estou morto não, pastor. O senhor está louco? Não estou louco. É a palavra de Deus que diz, aqueles que não entregou a vida para Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, estão mortos. Irmãos, a prova está aí. Quantas religiões você conhece? Quantas coisas você se apega? É fitinha. Eu não sei o que do trevo na carteira. Pé direito para acordar. Graças a Deus que eu acordo com o meu pé direito todos os dias. E com o esquerdo também, porque já pensou se eu não tivesse direito, né, irmãos? Mas a gente tem um monte de coisa. Por quê? Por que a gente se apega a essas coisas, irmãos? Porque nós estamos mortos. Há um vazio aí dentro. Há um vazio que é preenchido muitas vezes pelo vício da bebida, do cigarro, das drogas, do sexo, de vários relacionamentos. Por que isso acontece? Porque o diabo tem cegado. Porque o diabo fala assim para você, olha, não interessa qual a religião. Todas as religiões levam a Deus. Já ouviu falar isso? É mentira. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus diz em João 14,6, diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Jesus, ele é muito enfático, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A salvação, a tua salvação, só é possível em Jesus. Pastor, mas eu acredito em Jesus. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Mais para frente eu vou falar como é que começa o processo da salvação na sua vida. Mas eu quero primeiro te mostrar porque é importante você buscar a salvação. Você entender a tua real posição, onde você está hoje. Olha o que diz Apocalipse 21:8, para dar mais uma ênfase sobre a segunda morte. Diz assim, mas quanto aos tímidos, covardes, algumas traduções, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários é aquele que faz sexo antes do casamento, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que há de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, você não vai querer morrer duas vezes, vai. Fala assim, irmão, não morre duas vezes não. Uma vez já está bom. Escuta o que o irmão fala, não vai morrer a segunda vez, pelo amor de Deus. Irmãos, que morte é essa? É a morte eterna. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Mas eu te pergunto, todos vão ser salvos? É lógico que não. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Porque o homem não quer entender isso. Não quer abrir mão de algumas coisas que aprendeu, de tradições de família, de outras religiões. E nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que amou a sua vida, ao ponto de ele obedecer ao Pai, de se entregar, morrer no seu lugar e no meu lugar. Em Gênesis 2,17, Deus foi muito claro com Adão. Falou, Adão, de tudo no jardim você pode comer.
Você vai ter intimidade comigo todos os dias, nós vamos conversar, nós vamos ter uma intimidade muito grande, Adão. Mas eu quero provar o seu coração. Pastor, mas está escrito na Bíblia? Não, mas eu tenho certeza que foi isso que Deus. Senão Deus não tinha colocado aquilo lá. Falou, dessa árvore, você não pode comer. Porque se comer, certamente morrerás. E quem conhece a história, pode falar, mas Adão e Eva não morreram. Morreram sim. Morreram espiritualmente. Foram tirados da presença de Deus. Aí veio as maldições. Que não é agora que eu vou falar sobre isso. Mas pelo pecado veio a morte. E todos nós, infelizmente, somos concebidos em pecado. Todos nós pecamos, como eu disse em Romanos 3:23. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Irmãos, por isso eu preciso de salvação. Por isso você precisa de salvação. Pastor, mas eu sou religioso. Eu cumpro alguns requisitos da igreja. Eu faço algumas coisas religiosas. Eu tenho a minha devoção. O religioso não tem garantia de salvação. Vocês sabiam disso? Existia um homem na Bíblia chamado Nicodemos. Se tem alguém religioso, nós podemos falar que esse Nicodemos era religioso. Irmãos, ele não faltava de um culto. Quem aqui já faltou pelo menos de uma vez de um culto? Isso. Várias pessoas. Esse Nicodemos dificilmente, eu acho que ele nunca faltou. O homem era fera, esse Nicodemos. Religioso de mão cheia. Ele fazia todas as orações, ele dava o dízimo, era ofertante, era um religioso de mão cheia, era um cara inteligente, culto da época, fazia parte da cúpula da igreja. Se a gente olha um homem desse, que fazia suas orações, que não faltava do culto, cumpria suas obrigações religiosas, a gente olha para uma pessoa dessa e fala, esse homem é salvo. Esse homem tem a presença de Deus. E era isso que acontecia? Não. Ele de vergonha dos outros, ele foi ter com Jesus de noite, para que os outros não pudessem ver ele conversando com Jesus. E Nicodemos começou com aquela lábia de religioso, porque religioso tem uma lábia boa, sabia, irmãos? Religioso é um camarada que conversa bem. Ele começou a falar, Jesus, tu és o mestre. Porque para fazer esses milagres, só pode ser de Deus. Jesus já deu aquele corte e falou, Nicodemos, o que você precisa é... Parece que Jesus não estava dando bola para ele, porque sabia qual era a intenção dele, qual era o problema dele. Jesus simplesmente falou assim, Nicodemos, o que você precisa é nascer de novo. Mas como eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa sair dessa condição de morte e para a vida de Deus, para que você possa ter a vida eterna. Aleluia. Então a religiosidade, cumprir obrigações religiosas, ser membro de qualquer igreja que seja, não te garante a salvação. E nós como igreja, como pastor, eu quero dizer para você, eu não estou pregando a religião da comunidade evangélica de Fernandópolis, mas estou te pregando o Deus dessa igreja, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que salva, liberta e transforma as vidas. Atos 4:12 diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aleluia! Não tem salvação em nenhum outro. Se for para aplaudir, aplauda forte, porque é para Ele. Não é para mim, é para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Então é mentira que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade. Todas as religiões são boas, não é verdade. É Jesus Cristo que é bom. Ele é amor. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Foi por amor que Ele morreu por você. E vocês que receberam a casa de paz, né, vocês foram ministrados em algumas áreas dessa. Você viu que não dá para construir uma casa sem a presença de Deus.
Não adianta que você querer construir a sua casa em cima de princípios mundanos, ou aquilo que você aprendeu dos seus pais, simplesmente. A casa, para que ela não seja derrubada pelos ventos, pela tempestade, ela tem que estar na rocha que é Jesus. Ela precisa de Jesus. Sem Jesus, a casa não vai suportar os ventos fortes. Jesus sem pecado. Jesus, ele não teve pecado. Mas em 2 Coríntios 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, ele faz essa revelação tremenda e fala: Jesus sem pecado. Ele tornou-se pecado. Fala assim: Jesus se tornou em pecado no meu lugar. Irmãos, que amor é esse? Um homem que viveu nessa terra. Pastor, mas ele era Deus. Ele era Deus e homem. Tinha os mesmos sentimentos, meu e seu. Teve fome, teve sede, passou algumas dificuldades, teve sono. Jesus tinha emoção, Jesus chorou. Então ele é igual a mim e você. Só que ele decidiu se tornar pecado. Então, 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Jesus se fez pecado, se tornou pecado por mim, para que nós tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E a grande notícia é que Jesus não veio chamar os justos. Lucas 5,32 diz assim: Jesus fala assim: eu não vim chamar os bonzinhos, os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Fala assim: pecadores. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Não é só chamar, vem e fica do jeito que você está. Jesus veio chamar os pecadores, o qual nós fazemos parte. Mas ele diz: eu estou chamando vocês ao arrependimento. Isaías 61, versículo 1 e 2. O profeta Isaías falando sobre Jesus. E depois você vê em Lucas 4, 18 a 19. Sendo confirmado aquela profecia, ou aquela palavra do profeta. Eu quero ler com você. Eu quero ler quando Jesus entrou na sinagoga. É Lucas 4, versículo 18 e 19. Vou esperar você abrir, eu quero ler com você. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Ele entrou na sinagoga, ele entrou na igreja, e entregaram para ele a Torá, o livro de Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar que estava escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se cumpriu a palavra. Ele falou dele mesmo. Aí continua: então fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E eles começavam a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aleluia! O Salvador chegou. O Filho de Deus. Aquele que é libertar, salvar as pessoas. Estava se cumprindo a profecia. Só que os religiosos, irmãos, versículo 28 diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Quando nós falamos de Jesus, que a salvação é só em Jesus, os religiosos ficam furiosos. Talvez você que está aqui dentro, eu quero que você entenda hoje, não deixe o inimigo mais fazer confusão na sua mente. Porque a tendência é que você agora se feche e não deixe a palavra entrar no seu coração. Jesus estava falando dele próprio, que a profecia estava cumprindo sobre ele. Que a salvação era através dele. É só no nome de Jesus que nós temos poder para libertar as pessoas. Mas os religiosos ficaram furiosos. Quem que esse Jesus pensa que é? Ele nada mais, nada menos do que o Filho de Deus.
o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Ele, só a Ele, só a Ele a honra, a glória e o poder. Porque diante desse nome, todo joelho vai ter que se dobrar. E vai ter que declarar, só Ele é Deus. Só Jesus é Deus. Não tem outros deuses. Se tiver, é Deus de letra minúscula. Como diz um Salmos, o Deus de vocês tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pernas, mas não anda. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que está neste lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele está neste lugar para libertar, para te salvar nessa noite, em nome de Jesus. Ele está aqui. A morte não segurou Jesus. Ele ressuscitou. A igreja do Senhor é lugar de salvação. Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Salve, salve. Porque o rei está chegando. O profeta, o filho de Deus, estava entrando em Jerusalém. E Jesus não está entrando, porque Ele já está neste lugar. Desde quando nós estamos aqui com o ministério, a presença de Deus já está neste lugar, porque esta igreja é dele, não é nossa. O que você precisa entender nessa noite, qual é a tua condição? A tua condição é, eu estou vivo, morto. Vivo, morto. Só Jesus pode salvar. Só Jesus tem a solução. Só Jesus pode tirar do buraco. Pastor, você me garante que se eu entregar minha vida para Jesus, se eu fizer o que tem que fazer aí por Jesus, a minha vida vai mudar, eu nunca mais vou ter problema? Não vou te garantir. Eu não vou te garantir. Principalmente você que recebeu a casa de paz. Você sabe lá que a casa que está sobre a rocha, vai vir o vento e ela vai cair? Não. Mas a casa que estava sobre a areia, vai vir o vento, a tempestade, ela vai cair? Vai. Então o vento e a tempestade vem para todas as casas. Para a minha, para a sua, para todas. Mas a grande bênção é que a minha casa não vai ser destruída. A minha casa não vai ser destruída. Os meus filhos não vão ser destruídos. Porque eu estou em Cristo. Infelizmente tem muito evangelho diluído aí. Muito evangelho sendo pregado que não é integral, que não é puro. Contém verdades, mas dilui em entretenimento. Em vem para Jesus que você vai ter casa, você vai ter carro, vai resolver todos os seus problemas. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é puro, ele é verdadeiro. O evangelho de Jesus, ele não passa a mão na cabeça das pessoas, falando, pode continuar do jeito que você está, pode continuar em pecado. Não. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho da porta estreita. Mateus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa a porta que leva à perdição. Mas como é apertado, como é estreita a porta, são poucos que encontram. Mas todos vocês que estão ouvindo essa palavra, eu declaro na sua vida, você vai entrar pela porta estreita hoje. Você vai entrar, Jesus é a porta, e você vai receber a tua salvação, em nome de Jesus. Mas a porta, ela é estreita, tem um pouco de dificuldade. Tem que murchar a barriga. Pastor, mas e eu que sou mais fofinho? Você entra também, irmão. Fica tranquilo. Não é tão estreita que você não possa entrar. Glória a Deus. Já falaram glória a Deus aí, meus irmãos. Aleluia. Fala assim, só Jesus me tira do buraco. Solta o vídeo para mim. Esse vídeo a pastora passou há uns tempos atrás. E Deus, quando eu estava preparando a mensagem, Ele falou, olha, é interessante passar aquele vídeo novo. Tem muita gente que não assistiu. Pode soltar. Apaga a luz aqui para mim, fazendo um favor. Tem tudo a ver sobre aquilo que nós estamos falando nessa noite. Que a igreja do Senhor é lugar de salvação. Tem que ter som.
Tem que voltar de novo e pôr o som, fazendo um favor. Faz funcionar, Jesus, o áudio. Tá bem baixinho, tá saindo, mas tá baixinho. Ah, é da sala das crianças? Então não tá nem baixinho, irmãos, é da sala das crianças. É lugar de salvação. Salvação do quê? Vocês aqui que é do presbitério, vocês, deixa eu ver se vocês aprenderam. Salvação do quê? Da morte. Quantos vivos ou mortos nós temos aqui? Pastor, mas eu estou vivo. Você está morto, irmão. Mas hoje você vai sair daqui vivo, vivo. Vivo no físico, mas vivo no espírito, com a presença do Senhor. Amém? Não tem salvação sem arrependimento. E aqui eu quero falar para você, que se acha que já é salvo. Não existe salvação sem arrependimento, irmãos. Em Atos 2:36 a gente vê aquele sermão de Pedro pregando, a multidão se convertendo. Ou na verdade, né, falando, quando ouviu Pedro, ele falou para Pedro, o que nós temos que fazer agora com tudo isso que você falou? Pedro falou o seguinte, vocês têm que ir para a igreja. Vocês têm que cumprir a religião. O que Pedro falou? Arrependei-vos. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Lucas 13, versículo 1 até o 8, Jesus fala sobre isso. Ele falou, quem não se arrepender, vai perecer. Ou seja, não vai ter a vida eterna. Irmãos, Jesus garante a salvação para aqueles que querem, decidem reconhecer que está em pecado, arrepender, entregar a vida para Jesus e ter mudança de vida. Esse vai ter a salvação. Mas o contrário também é verdade. Sem arrependimento, não tem salvação. Sem arrependimento, todos vão perecer. O evangelho que leva a pessoa à salvação é o evangelho puro. O evangelho integral. Pastor, mas você não acredita que Deus pode prosperar a gente? Deus pode trazer bênçãos para nós financeira? Lógico, não tenho dúvida nenhuma. E Deus tem feito isso com essa igreja. Amém? Com a sua vida com essa igreja. Eu não tenho dúvida, milagres têm acontecido. Mas esse não é o propósito da salvação. É levar você ao arrependimento. Eu não posso simplesmente falar, entrega a sua vida para Jesus. Porque os seus problemas vão acabar, você vai começar a ganhar mais, você vai começar a prosperar. Esse não é o certo de falar. Pastor, mas isso não vai vir no pacote? Vai. Não tenho dúvida que Deus, o Deus que a gente serve, Ele é amoroso demais. Não tem jeito de você não ser abençoado quando você se rende aos pés dEle, quando você se entrega. Eu costumo fazer essa comparação quando eu vou no supermercado com os meus filhos. Por enquanto era só com o Caleb, agora começou a acontecer com o Josué também, que ele já sabe pedir, né? Já sabe selecionar o que ele quer. Mas quando eu entro no supermercado com o Caleb ou com o Josué, ele já entra pedindo. Eu quero isso, eu quero aquilo, irmãos. E eu não quero dar. Mas nem entrou, já quer. Chegou um tempo que o Caleb falou, vamos comprar alguma coisa? Irmão, o que você quer? Não, comprar alguma coisa. É ser consumismo, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Quer comprar. Mas, irmão, não dá vontade quando o filho entra no mercado com a gente pedindo tudo. Não dá. Mas ao passo que tem vezes que falou, olha, por favor, hein, nós vamos no supermercado, mas se controla.
Tem gente falando assim, pastor, você não quer, não leva ele. Não, irmão, eu quero levar, irmão. Às vezes eu quero levar, e ele tem que se controlar. O filho é meu, horas. Amém, irmãos? Se o teu você não controla, o meu eu vou ter que controlar. Enfim. Aí eu levei já algumas vezes, ele entra, irmãos. Você vê que o olhinho dele está doido, mas ele não pede nada. E aí eu, no meio da compra, a gente acaba esquecendo que ele não pediu nada. Aí chega no caixa, na hora de pagar. E você sabe que é uma estratégia dos caixas, você já viu? Tem Kinder Ovo, tem um monte de coisa tranqueirada de criança no final do caixa. É justamente para isso, irmão. Vai por mim, repreende aquela tentação lá, em nome de Jesus. E ele vai chegando no final, vou pagando tudo, e ele não pediu nada. Aí o coração de pai fala, meu Deus, esse é meu garoto. O que você quer, meu filho? Pega lá o que você quer. Eu vou comprar isso aqui, uma gominha, um chocolate. Vai lá e pega. Aí o pai fica feliz e compra. É assim, não é, irmãos? Nós temos a maior alegria de dar as coisas para os filhos. Agora imagina o papai do céu. Quando você se rende a ele e fala, eu sou pecador, mas hoje eu quero viver na tua presença, dependendo de ti, irmãos. As bênçãos vão te acompanhar. Você não precisa correr atrás dela. Então eu não quero que você hoje seja salvo pelas bênçãos, mas pelo amor que vai constranger a sua vida se entregar a Jesus. Ao sacrifício naquela cruz que ele fez por você. Amém, irmãos? Então é isso, você tem que aprender que você tem que vir para Jesus porque você está morto, não porque ele vai te abençoar. Mas não tem jeito, se você se arrepender e abrir seu coração, de não ser abençoado. É um mistério. É um mistério que você vai ter que descobrir. E Deus vai tocar na sua vida hoje, você vai se abrir para isso, amém? Quem nasceu de novo precisa ser frutífero. Quantos aqui acham e têm certeza que você é salvo, nasceu de novo? Ou pelo menos está no caminho, se você morrer hoje, você vai para o céu. Amém? Eu te pergunto, você é frutífero? Agora não precisa responder mais nada agora. Agora eu não quero te constranger, então não precisa mais responder. Você já ganhou alguma vida para Jesus? Você tem dado fruto aqui em Fernandópolis? Porque nós temos profetizado aqui de cima, Fernandópolis é do Senhor Jesus. Mas o que você tem feito? Você tem dado fruto? Você tem mostrado esse amor de Jesus para outras pessoas? Você tem ganhado alguma vida para Jesus? Porque em João 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos. Se vocês não der fruto, eu corto. Eu corto. E Jesus contou uma parábola, eu não vou ler em Lucas capítulo 13. É como um homem que tem uma figueira no fundo da sua casa. E vai muita gente, lá hora que vai, não tem fruto. Só está ocupando a terra. Jesus falou, corta e joga fora, porque está ocupando um espaço inútil dessa terra. Aí o dono fala, não, eu vou dar uma cavadinha nela. Tem gente que eu vou orar por isso hoje, em nome de Jesus. Amém, galhos? Alguns galhos que nunca deu fruto, eu vou orar, em nome de Jesus. Vou pedir para o Papai do Céu cavar em volta de você, jogar um adubinho, para ver que se você dá um frutinho. Amém? Porque se você nasceu de novo, você foi enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus. Aleluia. Mas você tem que dar fruto, meu irmão. Você tem que dar fruto. 50 anos de igreja. Quem que você ganhou para Jesus? Eu falei de alguns aí, pastor. Não sei, de repente ele mudou de cidade e se converteu. Não estou sabendo, mas de repente... Mas aqui não, mas ele deve ter mudado de cidade, o que se converteu. Você tem que dar fruto, meu irmão. Quem nasceu de novo precisa ser frutífero. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. A vontade é que você seja salvo, visitante. A vontade de Deus para a sua vida é salvação. É a paz, é a bênção, é a alegria do Senhor na sua casa. É a prosperidade do Senhor que não tem nada a ver com riquezas, mas de suprir as tuas necessidades. Amém? Quantos querem sair daqui hoje salvo, vivos? Vivo. Amém? Quero chamar o ministério aqui em cima, porque aí vocês sobem, eles acham que está acabando. Então, pode subir aqui. Solta o buraco então, irmão. O homem do buraco. Presta atenção, irmãos. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Tem tudo aquilo que a gente tem falado, que só Jesus salva. Só Jesus te tira do buraco.
e o buraco era tão fundo que ele não conseguia sair dele. Foi quando chegou um viajante e disse ao homem que se ele meditasse até atingir o Nirvana, as suas 12 seriam sanadas. E assim fez o homem, mas nada adiantou. Chegou outro homem e disse que o buraco não era real, que o homem não era real e tudo aquilo não era real. Mas o homem que não era real e o buraco que não era real continuava ali. Veio outro viajante e disse que se ele fizesse boas obras para melhorar o seu karma, mesmo que morresse dentro do buraco, conseguiria em outra vida ter uma vida muito melhor que esta. Chegou outro viajante e disse a ele que se ele orasse 5 vezes ao dia voltado ao leste e cumprisse mais 5 penitências todos os dias, talvez Deus ali o tiraria. E o homem fez incansavelmente, mas de nada adiantou. Apareceu um outro homem, mas ele tinha algo diferente. Perguntou se ele queria ser salvo. E então ele desceu até o fundo do abismo, resgatou o homem que estava no fundo do buraco, voltou para a luz. E o homem, que não poderia sozinho ser salvo, foi salvo. Jesus, a salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, as religiões podem até te dar um sossego momentâneo. Pode até te dar um suspiro momentâneo. Mas logo vem as dificuldades. Você não vai sair do buraco. O único que tem o poder de ir lá no buraco, tirar você do buraco e te mostrar uma esperança, é o Senhor Jesus Cristo. O único que não está morto, que venceu a morte. Ele morreu por mim e por você. Porque alguém tinha que derramar um sangue puro. Porque Deus não pode descumprir a sua palavra. E na palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Não teria salvação para ninguém. Por isso que na lei se sacrificava animais e aspergia o sangue para a purificação, para a justificação do povo. Mas hoje não é mais sangue de bodes, de animais que purifica o homem. Mas é o Cordeiro Santo de Deus, o Senhor Jesus. João 1:29, quando João viu Jesus que vinha a ele, diz: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus. É o único. Você que está na igreja há muito tempo, você tem certeza que você é salvo? Você tem dado frutos? Ou você está ocupando terra inútil? Inutilmente. Você que está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez. Você deseja essa salvação em Jesus? Você deseja, não é que vai acabar os teus problemas, mas nos teus problemas Deus vai te dar a vitória, Ele vai estar com você, porque Ele fez uma promessa. Em Mateus 28, Jesus fez uma promessa, falou: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu estarei convosco. Eu estarei com vocês, na pessoa do Espírito Santo, todos os dias, até que eu volte para buscar a minha igreja. E só vai subir a igreja dele. Não é a igreja comunidade, mas a igreja é eu e você. Somos pedras vivas que Ele tem chamado para a presença dele.
Eu te pergunto, se você morrer hoje, para onde você iria? Eu vou para o céu porque Deus é bom. Deus não é bom, Deus é muito bom. Mas ao mesmo tempo que Ele é bom, Ele é justo. Ele determinou. E aí eu quero voltar para o início dessa mensagem. Pastor, o que eu tenho a ver com Adão? Se foi ele que pecou, se foi por ele que entrou a morte, por que eu tenho culpa nisso? Mas não ficou barato, Jesus não deixou barato. Se por um homem entrou o pecado, por um outro homem, Jesus Cristo, entrou a salvação a todos aqueles que querem. Pastor, mas quando eu posso ser salvo? Hoje. 2 Coríntios, eu anotei aqui, 2 Coríntios 6:2 diz, porque diz, ouve-te, você que está aqui hoje, em tempo aceitável, e socorre-te a você mesmo, no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, o tempo oportuno, eis agora o dia da tua salvação. E eu profetizo isso, hoje é o dia da tua salvação. É o dia de você nascer de novo, deixar a religiosidade de lado, deixar aquelas coisas erradas, mas Jesus vai pegar na sua mão, vai tirar desse poço, e você vai caminhar com Ele de cabeça erguida. E quando vier os problemas, você vai vencer os problemas, porque o Senhor está com você. Amém? Quero que você fique de pé e feche seus olhos. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Pastor, me arrepender do que? Dos teus pecados. Mas que pecados? Primeiro, de você não reconhecer que Deus é o único Senhor e Salvador da sua vida, que só Ele salva. Esse é o primeiro pecado que você tem que entender, que Ele é Deus, que Jesus é Deus. Eu quero ler para você em Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, se você confessar com a sua boca hoje que Jesus é Senhor, e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado, aleluia. Mateus 10, 32 e 33, Jesus diz assim, se vocês me confessar diante dos homens, eu também vou confessar você, o teu nome, diante do meu Pai que estás nos céus, porque eu tenho autoridade para confessar o teu nome, porque eu morri por vocês. Se vocês me confessar diante dos homens, não tiver vergonha de mim, eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai que estás nos céus. Vou falar, eles nasceram de novo, eles me aceitaram como Deus, como Senhor da vida deles, eles se arrependeram dos pecados, por isso você vai entrar no gozo eterno do Senhor. Outra coisa que você precisa saber, meu irmão, a salvação é um processo. Não tem esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, não. Ela é um processo. Filipenses 2:12, Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Você tem que desenvolver porque você é um processo. Você tem que caminhar até o fim para receber a coroa da vida. Você tem que vencer até o fim. Mas hoje pode ser o começo da tua salvação, o começo desse processo. E só começa dizendo, reconhecendo diante dos homens, eu quero fazer uma oração entregando a minha vida para Jesus. Eu não quero mais saber de religião, eu quero saber de Jesus Cristo, o único que morreu por mim, o único que tem poder de ir lá e me resgatar. Os outros todos davam alguma coisa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas o único que vai lá no fundo e te pega na sua mão é o Senhor Jesus. O único que tem poder de mudar a sua casa, de sarar o teu casamento, de cuidar dos teus filhos, de cuidar das tuas finanças, é somente o Senhor Jesus Cristo. Não há outro, não há outro. Não deixe o inimigo falar que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas, não é verdade. Jesus está te convidando, vem a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ele é leve. E acharei descanso para as vossas almas. O Senhor quer tocar em você, o Senhor quer salvar a sua vida hoje. Quantos querem receber esse Jesus como o único Senhor e Salvador? Levanta a mão. Levanta a sua mão onde você estiver. Quantos querem? Quantos querem? Aleluia. Então vocês precisam fazer uma oração comigo. Eu quero que vocês venham aqui na frente, rapidinho. Você que levantou a mão. Você semeador que está com o teu visitante, se ele está com vergonha de vir aqui, traga ele. Mas não é hora de se vergonhar, não é hora. Porque Jesus disse, se você não se vergonhar de mim, eu não vou me vergonhar de você diante do meu Deus que está nos céus, diante do Pai. Mas é o momento de você. Hoje é o dia da tua salvação. Paulo diz, hoje é o dia da sua salvação. Aleluia. Pode vir mais para frente um pouquinho, tem mais gente chegando.
Vocês precisam confessar: pastor, mas eu já fiz isso na casa de paz. Vamos fazer publicamente para cumprir a palavra do Senhor. Para cumprir a palavra do Senhor, vamos fazer isso publicamente diante dos homens, para que Jesus nasça em você, para que você nasça de novo, para que o teu espírito seja vivificado, para que a presença de Deus fique com você, na sua casa, no seu lar. E quando vier a tempestade, Jesus pode acalmar as tempestades. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim, vocês. O Espírito Santo está me lembrando de outra passagem bíblica. Os discípulos estavam de barco no meio do mar, e Jesus estava dormindo na polpa ali no barco. E a tempestade foi muito forte, e o vento começou a bater muito forte, as ondas começaram a entrar no meio do mar no barco. O que acontece se entrar muita água no barco? Afunda, morre todo mundo. Talvez tenha algumas casas, alguns lares, algum casamento, ou algumas vidas que o diabo tem feito isso. É muito vento forte, é muita tempestade. Você tem até, já quer parar de viver. Há tanta coisa que tem acontecido na sua casa ou com a sua vida, falando: não estou querendo mais viver, o teu barco está querendo afundar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se Jesus entrar no seu barquinho hoje, na sua vida hoje, os discípulos falaram: Jesus, socorro, Jesus. Jesus acordou e disse: tempestade, vento, calma-te. E a tempestade parou na hora. Vai ter tempestade? Vai. Mas Jesus na tua vida, você vai ter autoridade para falar: em nome de Jesus, tempestade para. Eu vou vencer. A minha casa vai vencer, o meu lar vai vencer, o meu filho vai vencer. Eu vou vencer nas finanças. Eu vou dar certo. E toda palavra de maldição que alguém lançou em você, que você não vai dar em nada, você não vai chegar a lugar nenhum, está quebrado em nome de Jesus. Você é alguém em Deus. Você é alguém importante em Deus. Deus ama a sua vida. Deus tem um propósito com a sua vida. Vocês querem esse Jesus? Faz assim com a mão então. Então está aqui, Romanos 10:9. Diz que nós devemos confessar com a boca e crer com o coração, amém? E eu preguei: não há salvação sem arrependimento. Então eu vou fazer uma oração e você repete. Mas não adianta repetir porque eu estou mandando, mas você tem que fazer de todo o seu coração. E se você fizer de todo o coração, hoje é a tua salvação. Hoje começa um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então faça assim com a sua mão e repita bem alto. Fala assim: em nome de Jesus, nesta noite eu ouvi a palavra de Deus, não a palavra do pastor. E porque eu ouvi a palavra de Deus, eu declaro que eu sou pecador e que eu preciso do perdão e da graça de Deus. Por isso, Deus, eu me arrependo. Eu te peço perdão dos meus pecados. E eu confesso que a partir de hoje, o Senhor Jesus Cristo, é o único Senhor, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo. Amém? Se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 2 ou 12, diz assim: aqueles nomes que forem encontrados no livro da vida não passará pela segunda morte. Aleluia. Quantos que estão aqui creram na oração que vocês fizeram e decidem entregar a vida para Jesus? Amém. Eu quero orar por vocês agora. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Em João capítulo 1 versículo 12, a palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos creram, se vocês creram, Deus Pai deu o poder de serem filhos de Deus, filhos legítimos de Deus. Amém? Vocês são filhos de Deus a partir de hoje. Não, pastor, eu já era. Nós somos criaturas feitas por Deus. Filho é só aquele que nasce na família de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Os filhos é aquele que nasce na nossa família ou é adotado na nossa família. Senão não é filho. Mas hoje vocês são filhos de Deus. E como filhos de Deus, vocês têm promessas na Bíblia que é para vocês. A partir de hoje, essas promessas é para todos os filhos. Vocês podem pedir que Deus vai atender. Amém? E como filhos de Deus, tem uma outra surpresa agradável. Um dia eu fiz essa oração, me tornei filho de Deus.
Eles um dia fizeram essa oração, se tornaram filhos de Deus. Se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Seja bem-vindo à nossa família. Se vocês quiserem, olha para trás o tanto de irmãos e irmãs novas que você ganhou. Vocês são bem-vindos na família de Deus. Vocês são bem-vindos na família de Deus. Amém. Aleluia. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a casa de vocês em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão, vamos adorar ao Senhor para terminar essa culto. Pode ficar aqui na frente mesmo. Eu abençoo a vida de vocês. Os seus cravos, aleluia, livre sou, por sua cruz sarado estou. O seu sangue me lavou e a vitória Ele me deu. Pecado foi quebrado, o pecado foi quebrado, Cristo já venceu por mim. Vive em liberdade, aleluia. vive em liberdade, tudo Ele venceu por mim. Estenda suas mãos para Ele, diga isso, aleluia, Senhor. Aleluia, vitorioso é o Senhor. Aleluia, tudo Ele venceu por mim. A morte não segurou. Nosso Deus está vivo. Rei que ressuscitou, majestoso é o Rei que ressuscitou. Os seus cravos livres sou. Declara isso, querido. Por sua cruz sarado estou, e o seu sangue me lavou e a vitória Ele te deu. Aleluia. E nós declaramos isso. O pecado foi quebrado, Cristo já venceu por mim. Você a partir de hoje vive nessa liberdade. Nós profetizamos. Vive em liberdade, tudo Ele venceu por mim. Aleluia, vitorioso é o Senhor. Aleluia. Tudo Ele venceu por mim. Aleluia. O Deus vitorioso vai com você. Amém. A pastora teve uma revelação de Deus. Eu quero liberar essa palavra. Quem está aqui na frente, que é casado, mas está sozinho, assim como Jesus disse para Zaqueu, convém que eu vá para sua casa hoje, será com você. Deus está dizendo que Deus vai com você para sua casa. Amém. Vai restaurar o seu casamento, vai tocar na sua vida. Amém. Você que está aqui na frente, a pastora tem essa revelação. Se for diferente do que eu estou falando, você pode falar. Mas Deus vai com você hoje, vai para sua casa, seu casamento. Amém. Sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Estenda sua mão para cá, igreja, vamos abençoar. E depois você pode abraçar eles, amém? Quero que vocês todos depois abracem eles em nome de Jesus, dando as boas-vindas à família da fé. E eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem, né, a igreja está de portas abertas, tá bom? A igreja está de portas abertas para vocês. Vocês podem voltar, se quiserem fazer o curso, vocês ficam à vontade. Nós amamos receber vocês e queremos que a bênção do Senhor acompanhe a vida de vocês, amém?
Levante a sua voz e abençoe eles em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, nós te agradecemos, Pai. Nós agradecemos por essas vidas. E sempre que o Espírito Santo os trouxe e os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós declaramos a bênção do Senhor. Vá com eles, Senhor. Ajude nos problemas, nas dificuldades. Toca com cura, aqueles que precisam de cura agora, em nome de Jesus, onde estiver, sejam curando agora, em nome de Jesus. Ajude na parte financeira, aqueles que precisam de um milagre financeiro, entre com a tua providência, Pai, em nome de Jesus. Que haja a graça do Senhor, a unção do Senhor sobre eles. Que o amor do Senhor, que a paz do Senhor esteja em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito, o poder de Deus, a unção de Deus, esteja sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Amém. Aleluia. Pode vir cumprimentar eles aqui. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus.